Voltamos com o Horizonte Debate. Seja bem-vindo, seja bem-vinda se você chegou agora. Chama o filhote, que vai fazer Enem agora no final do ano, para participar dessa conversa importantíssima com a gente. Hoje falamos sobre a situação argentina. Professor Christopher, hoje o Merval Pereira, acadêmico, colunista do Globo, da Globo News, da CBN, colocava as três bases da eleição de Jair Bolsonaro. Uma pauta conservadora, né? E aí inerente às questões da pauta conservadora, por exemplo, a liberação das armas, algo desse tipo, o que ele mesmo coloca, a retórica judaico-cristã, né? A pauta anticorrupção, anti-PT, né? Da questão desse Estado que o PT deixou, diminuir o Estado, desestatizar. E a pauta liberal, Paulo Guedes e esse movimento. Maurício Macri, ele veio com essa perspectiva quando Cristina Kirchner já apontava para algumas denúncias de corrupção, chegou inclusive a ser processada. Macri vem com esse discurso, mas ele falha? É isso que as primárias e as campanhas e que as pesquisas estão mostrando? Bom, o que a gente observa é que o Macri, sim, como você aí bem enuncia, o Macri apresenta um programa de governo totalmente voltado para uma perspectiva mais liberal, de abertura econômica, de negociação bilateral e multilateral com organismos internacionais. O Macri, na verdade, ele é uma esperança que o povo argentino tinha de quebra com a lógica peronista e, sobretudo, kirchnerista naquele período. No final do seu mandato, a presidente Kirchner teve problemas, né, do ponto de vista jurídico, e o presidente Macri apresentava uma esperança para aquela população. No entanto, como mostram os números, né, tanto na economia quanto da perspectiva eleitoral, o presidente Macri não consegue, de forma alguma, entregar aquilo que ele havia prometido. O exemplo que você deu no bloco passado sobre o inchaço da máquina pública, o presidente Macri foi eleito com a perspectiva de diminuir, né? Esse é um princípio do liberalismo. No entanto, ele não consegue e acaba perdendo o eleitorado. Quando a gente vê nas primárias que aconteceram alguns dias atrás, a gente vê que a província de Buenos Aires e a província de Córdoba, onde há uma queda importante do eleitorado do presidente Macri, justamente porque ali é o centro, né, do poder e onde o presidente não conseguiu fazer cortes importantes do ponto de vista do funcionalismo público. Agora, senhores, tem-se a ideia de que o povo argentino, acho que não só uma ideia, de que é um povo mais aguerrido do que nós politicamente, que vai para a rua, que vai para a Praça de Maio para poder bater panela e vai brigar mesmo. O que está acontecendo, na opinião de vocês, com relação a essa derrota do Macri e a essa vinda de Cristina Kirchner nesse momento, Fabiano? Eu acho que a Argentina é muito menor do que o Brasil, Sim. Em termos de extensão territorial. População também. Você tem uma parte da Argentina que é fria, né? Aqui você tem São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, você tem essa concentração aqui. Mas o Portem é mais caliente do que nós? Não, né? nós temos. A gente tem visto aí muita gente na rua protestando, fazendo passeatas, né? Eu acho que não. Lá porque Buenos Aires, Córdoba e quantas outras cidades grandes tem lá? Acho que não. Na verdade, a Argentina é dividida em 24 províncias, né? E só Buenos Aires concentra quase que 40% da população. Então a atividade é muito grande, né? Também do ponto de vista político. Como é que você observa essa colocação que eu estou fazendo, professor Christopher, com relação ao povo argentino ser mais aguerrido do que nós politicamente? Bom, eles trazem da história deles uma questão bastante importante que a gente tem que levar em consideração. Primeiro que ali a região do Prata é uma região que participou de bastante guerras, né? Ao contrário do Brasil, que tem uma tradição diplomática muito mais preponderante, muito mais proeminente. E também a questão da ditadura nos anos, que encerrou nos anos 80 lá na Argentina, eles ainda têm esse resquício da ditadura, eles lutam muito contra a violência que foi vivida ali naquele período, ao passo que o Brasil fez uma quase que total anistia, né? Não se fala muito mais nesses temas. Os temas da ditadura voltaram agora com o presidente Bolsonaro à pauta
da política. Mas lá, principalmente, como você disse, as mães e as avós da Praça de Março trazem isso constantemente. E que se reúnem com frequência? Se reúnem, fazem movimentações, e essa é a base social do peronismo lá naquele país. Então, de fato, parece, pelo menos parece, que eles são mais aguerridos do ponto de vista social e político do que o brasileiro. Um povo mais aguerrido, professor Bichal, politicamente, é um povo que participa, que entende mais de economia ou não? Em tese, sim, né? A gente imagina que as pessoas com maior grau de formação educacional tenham mais consciência, participem mais, tenham mais condição de entender questões mais complexas. Mas o caso da Argentina mostra para a gente que não necessariamente, né? Eu acho que é muito importante uma coisa que o professor falou aqui, da questão do Macri chegou com uma perspectiva que a população tinha, expectativa de romper com a economia, com o sistema econômico, né? Que foi herdado da Cristina Kirchner e não entregou crescimento. Né? Isso deveria servir como um alerta para nós, né? Porque o presidente recém-eleito, ele foi eleito mais ou menos com essas mesmas expectativas. Né? Agora, professor Bichal, Christopher, Fabiano, 2015 é a hora que esse movimento acontece. Cristina Kirchner, extremamente questionada, o governo na Venezuela já vivendo muitos problemas, a crise política no Brasil, a aurora do impeachment, isso faz com que Rafael Correa no Uruguai, o próprio Pepe Mujica Rafael Correa no Equador, Pepe Mujica no Uruguai, ou seja, Kirchner estava enfraquecida depois desse movimento de esquerda que a América Latina vivia. Como pensar que Macri vem próximo de um movimento como Dória em São Paulo? Lembrem-se, o prefeito Haddad não conseguia se reeleger em função dessa figura. Macri, me corrija, professor Christopher, Macri se parece muito mais com Dória do que com Bolsonaro, certo? Macri é um sujeito de carga liberal, um sujeito que se mostra de forma economicamente liberal. Como que é pensar o que aconteceu nas eleições municipais no Brasil, lá em 2016, com figuras, inclusive, como Alexandre Calil, um empresário que se mostrava um sujeito fora da política, eu estou colocando Dória novamente, outras figuras, Alex de Freitas em Contagem, por exemplo. Estamos falando de um processo que é muito parecido, senhores. Dória não entregou em São Paulo, para falar a verdade, ele saiu e foi disputar o governo do Estado de São Paulo. Estamos falando de algo muito parecido, professor Cris? Bom, na verdade, o que a gente viu nas eleições de 2016 foi o surgimento de outsiders, né? A gente viu aqui, como você falou, o caso do prefeito Calil, que hoje ostenta níveis de popularidade muito grandes, né? Com chances até de reeleição no próximo ano. Nós temos também o prefeito Dória, que em razão da sua popularidade acabou se tornando governador do estado de São Paulo. E na Argentina a gente viu um processo semelhante do prefeito de Buenos Aires, Macri, que se torna posteriormente o presidente do país. Nessa eleição nós não temos... Inclusive Donald Trump, né, que se colocava como outsider ali na eleição americana. Isso, o Donald Trump também fez um processo semelhante, que ele era uma pessoa da mídia, né? Empresário, é claro, mas muito voltado para a mídia, e se tornou o presidente dos Estados Unidos, da maior potência mundial. O que acontece nessa eleição na Argentina, na verdade, não é semelhante porque nós não temos outsiders, né? O candidato, já cometendo um ato falho chamando de presidente o candidato Fernandes, ele trabalhou desde o presidente Alfonsín. No governo, ele foi chefe de gabinete do presidente Néstor Kirchner e também da presidente Cristina Kirchner. No entanto, ao final do segundo mandato do presidente Kirchner, ele se tornou um grande crítico da presidente em razão também, né, da sua baixa popularidade e do envolvimento da mesma nos processos de corrupção. Então, ele, na verdade, ganha uma grande adesão dentro do partido justicialista, né, que são os peronistas, e ele é uma terceira via dentro do próprio peronismo. Na verdade, a presidente Kirchner só consegue alçar a condição de candidata quase que vencedora, né? Vencedora nas primárias e quase que vencedora das eleições, porque ela abre mão de ser cabeça de chapa e deixa que o candidato Fernandes assuma essa posição. Fabiano,
representando e tendo contato com os empresários da Federação das Indústrias, qual que é a cabeça do empreendedor que talvez tenha uma grana para poder gerar emprego, para poder gerar renda, e ele vê que dentro de um partido você tem 3 vias políticas? Isso afugenta esse sujeito que está lá em Singapura, lá em Hong Kong, com dinheiro. Para que eu vou investir nesse lugar? Eu estou sendo leviano em dizer Sem dúvida. A mudança de governo do Brasil, que a gente sente, eu presido um conselho de relações internacionais na FIENG. E eu tenho sentido um aumento muito positivo de contatos com outros países. Eles estão vindo, as embaixadas da Ásia, da Europa, da América Latina, têm nos procurado para entender o que é que está acontecendo no Brasil, né? Porque eles estão com muita esperança. Eu ouvi de um diplomata da Espanha, essa semana, que o Brasil está entre 5 economias mais importantes para se investir no mundo hoje. Então, eles estão com uma expectativa extraordinária para o Brasil. Né? Se o Brasil seguir essa linha de liberalismo, né, com certeza nós vamos ter muito sucesso lá na frente. Eu quero voltar no terceiro bloco, Fabiano, ver se o professor Bichal também concorda com esse procedimento, se as recentes crises de meio ambiente, por exemplo, interferem nesse processo. E se o diplomata espanhol está a fim de investir nesse país, Argentina, que fala a mesma língua que ele. Depois do intervalo, nós vamos para um breve break, daqui a pouquinho a gente volta.